Oi, turma, tudo bem? Como estão? Boa tarde, aqui é Guilherme. Continuando a, a série da leitura comentada do nosso lar. E no último capítulo, o André, ele, eles tinham recebido, lá no nosso lar, eles tinham recebido é, algumas pessoas, né, algumas almas. E, e aí quem veio ajudar era o grupo chamado Samaritanos, né? E quando ele viu quem tava no grupo dos samaritanos, né, não dos resgatados, era o Silveira, e que foi um cara que o pai dele não perdoou uma dívida que eles tinham, e foi um encontro legal, né, que eles tiveram assim, né, e aí o Silveira lembrava do pai dele e tal, né, e enfim, Ahn, só fazendo um repeteco rápido, né? E, e é isso, continuamos então, estamos no capítulo 36, O Sonho. Vamos ver, né? Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando de dedicação. Reclamando, eu preciso de dedicação, né? Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade do que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Mais por generosidade que por qualquer outro motivo. Interessante, né? Sei lá. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Nossa, faz tempo deles, né? Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa, pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Eu tava pensando nisso no começo desse capítulo, eles não. Sobre o sono, dormir, né? E. Sendo almas, né? É isso, eles não são almas ainda, né? Eles ainda têm um perispírito, então acho que. Então, muito do físico que a gente. Das leis físicas que a gente sente aqui, eles também sentem lá ainda, né? Enquanto perispírito, enquanto estiverem o perispírito, né? Quando nós formos uma alma sem forma, né? Só a luz. A gente não tem, imagino que não tenhamos necessidade do sono, né? Mas do descanso, né? Mas enfim, eu tava pensando nisso, mas não lembro se explica em algum momento, se já explicou. Minha cabeça é daquele jeito, né? Mas vamos lá. Ele precisa descansar, né? Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga, tá em aspas aqui, dos que cumprem o dever não me deu oportunidade a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. Então parece que ele está tendo uma projeção astral, estando no astral, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? E qual criança, né? Então no sonho, né? Ele sonhando, né? Dormindo. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com as magnificências da paisagem,
Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Então um barquinho e ainda assim subia, né? Que doideira, vamos ver. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Agora que o nome do capítulo chama O Sonho, né? Vamos ver. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo... nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime, suas mãos transmitiam-me gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo. Como que é? Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, esqueça o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde os mais lúcido, embaixador de sua bondade, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Queria voltar um pouco antes de seguir aqui. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior.
Que coisa, né? É... Porque é isso, a gente às vezes entende o contrário. Inclusive, faz tempo que eu não estou indo em palestra espírita, em casa espírita, mas a última ou penúltima vez que eu fui, ela falou, foi uma palestrante, ela falou sobre o amar ao próximo como a ti mesmo, e só que ela ficou muito no amar a ti mesmo, né? Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa fazer um monte de coisa assim, né? E eu tava pensando enquanto ela falava, eu até comentei depois, não lembro com quem, sobre essa palestra, que a gente pode e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Amar o próximo e também se amar, né? E aqui ele tá falando, talvez até quase que o contrário, né? Tipo, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, né? Eu até grifei aqui, porque eu acho que é isso, a gente não pode, é claro, a gente amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama, né? Você tem que se amar primeiro, né? Mas só que a gente não pode cair nessa de ficar só nisso, né? Ficar só se amando, só olhar pra dentro, porque pode ficar egoísta, né? E egocêntrico. E como eu tava pensando, a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? E foi o que basicamente ela acabou de falar, né? A prática, vou repetir mais uma vez. A prática do bem exterior é um ensinamento, a gente consegue aprender com isso, né? E um apelo. Olha que louco. Para que cheguemos à prática do bem interior. Bom, minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível. Considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores ao que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Cioso. Ocioso é ciumento, zeloso, que deseja conservar intacto. Invejoso, né? Então vamos lá. Todo administrador sincero é cioso, né? Oh meu Deus. Ele é zeloso do serviço. Então, todo administrador sincero é zeloso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se como trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna. Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. De novo, é por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Que louco. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos,
Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, qual um menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Acabou. Eu queria entender de novo, talvez eu tenha lido muito rápido, tipo, a conclusão da fala de que é por essa razão que o Altíssimo, Deus, concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Tá bom, mas aqui que ela... Ó, vamos voltar. Deus também é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto o verdadeiro proveito no tempo de serviço. Acho que aqui, ó. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência. Mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Porque a compensação exterior afeta a personalidade em experiência, aquele que está aprendendo, né? Aquele que está em experiência. A compensação exterior, ela afeta quem está aprendendo, né? Mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna. Todo valor de tempo, a personalidade eterna, né? A tua alma, né? Aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. Então, por isso que o autismo concede sabedoria para aquela pessoa que gasta tempo em aprender. Então, você vai lá, você está gastando o teu tempo em querer aprender, né? E ele dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Confesso que eu estou um pouco confuso ainda, mas ainda assim, dá para sentir que é algo profundo, né? E algo verdadeiro, né? Sabedoria naquele que gasta tempo e mais vida e mais alegria naqueles que renunciam, né? Que entende que a vida não é só para ele, né? Que você não tem que correr atrás dos seus propósitos, né? A partir da renúncia, você vai ter mais alegria e mais vida, né? Olha que bonito, né? Enfim. Beleza, pessoal? Obrigado por mais uma. Que assim seja.